Boa noite. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu mandei o material da nossa reflexão. Não sei se tem alguém que vai acompanhar aqui pelo celular. Mas se você não está com ela, você pode depois estar imprimindo ou então mesmo fazendo sua reflexão através desse material que foi mandado lá no grupo. Bom, nós vamos falar das virtudes de Nossa Senhora. Mas antes da gente falar das virtudes de Nossa Senhora, nós precisamos entender o que é virtude, né? E eu trouxe aqui o artigo 7 no Catecismo da Igreja Católica, que fala tudo sobre virtude. Inclusive, foi um material que eu mandei para vocês. Então, aqui no Catecismo da Igreja Católica, no artigo 7, no parágrafo 1803, diz assim: a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. Então, aqui fala que a virtude, ela vai requer da minha vontade, né? Nós vamos ver aqui a diferença das virtudes humanas e as virtudes teologais, e também da graça de Deus. Mas eu preciso, para praticar essas virtudes, eu preciso ter o meu esforço pessoal. E o espiritual é a graça de Deus. Lá em Filipenses 4:8 diz assim: ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo que há de louvável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Então, se nós praticarmos o que está aqui na palavra, em Filipenses 4:8, nós vamos ser homens e mulheres virtuosos. Aqui eu vou falar das virtudes humanas. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus, né? Por que eu preciso praticar as virtudes? A virtude, ela tem um fim: me levar à santidade e, consequentemente, ao céu. E por que praticar as virtudes a exemplo de Maria? Porque se eu pratico as virtudes que Maria praticou, eu estou praticando as virtudes do próprio Jesus Cristo. Paulo dizia assim, em sua carta, que o povo que ele estava lá catequizando, ele dizia que fazei o meu exemplo, porque buscai fazer as minhas virtudes. Por quê? Porque fazendo as virtudes, o exemplo de Paulo, estava fazendo de próprio Jesus Cristo. Porque ele dizia, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Se Paulo pedia para aquele povo ser virtuoso e procurar fazer o que ele fazia, imagine Nossa Senhora. Então, nós buscamos ser virtuosos, buscamos praticar as virtudes de Nossa Senhora, porque estamos praticando as próprias virtudes de Jesus Cristo, do seu Filho Jesus. Aqui no ponto 1 fala das virtudes humanas. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeitas, habituais, da inteligência e da vontade, que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Então, a virtude humana, ela é
da minha inteligência, da minha vontade. Para que eu possa ser uma mulher, homens que estão aqui virtuosos, eu preciso praticar e querer usar da minha vontade, da minha inteligência, para que eu possa praticar as virtudes humanas que nós vamos estar falando aqui. As virtudes morais são adquiridas humanamente, certo? Está no meu humano buscar ser um homem e uma mulher virtuosa, principalmente através dessas virtudes humanas. Faz parte da minha moral, dos meus valores, que são as virtudes cardeais. 4 virtudes têm um papel de dobradiça, que são as virtudes cardeais. Por essa razão são chamadas cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. São a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Essas 4 virtudes, elas são virtudes humanas, depende de mim, da minha vontade, certo? Dos meus valores, da minha moral, para que eu possa, da minha ética também, para que eu possa praticá-la. Eu não vou falar sobre todas elas, porque o nosso intuito é chegar nas virtudes de Nossa Senhora. E existem as virtudes teologais. Qual é a diferença, Beatriz? As virtudes teologais, elas são infundidas em nós. É graça de Deus. Que são as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes eu não preciso ter força para tê-la. Eu preciso praticar, porque eu posso deixar a minha fé morrer, eu posso deixar a minha esperança morrer, eu posso deixar o amor, caridade morrer, mas ela está lá dentro de mim. Foi graça de Deus. Deus infundiu em nós essas 3 virtudes teologais. Então, nós já entendemos o que é virtude. Agora, nós vamos partir para as virtudes de Nossa Senhora. No material que eu mandei aí para vocês, está bem mais aprofundado. Aí fala de todas as virtudes que eu acabei de falar, as virtudes humanas e as virtudes teologais, né? Cardeais e teologais. Então, vocês se aprofundem, procurem ler esse material para que vocês possam estar bem aprofundados do que é virtude. Porque, meus amados, sem virtude, sem a busca das virtudes, é muito difícil nós termos santidade. E hoje, quando eu estava meditando sobre esse material, eu rezei um texto, rezei 2 textos, meditando cada uma. E aí eu estava pedindo nessa meditação, para trazer aqui para vocês, que o Espírito Santo fosse revelando ao meu coração sobre essas virtudes. E eu digo para vocês, quando vocês tiverem um tempinho, façam isso. Não pegue esse material e leia simplesmente, mas medite esse material, rezando o texto. Cada mistério eu pedia ao Senhor, cada uma virtude, são 10 virtudes de Nossa Senhora, as principais. E o Espírito Santo, ele vai revelar no coração de cada um quais as virtudes que você está precisando. Amém? Então, as 10 principais virtudes de Nossa Senhora é a humildade, a paciência heróica, a oração contínua, suprema caridade materna, a mortificação, a doçura angélica, a fé viva e a sabedoria divina. E a pureza de sabedoria divina e a pureza divina também. A primeira virtude que nós vamos estar falando aqui é sobre a humildade. Imitar Maria é nunca perder de vista o nosso fim único. Qual é o nosso fim? Jesus Cristo. Nosso fim é o céu. Então, se eu estou imitando Maria, eu estou imitando o próprio Jesus Cristo. A humildade de Maria. Maria sabia reconhecer-se como humilde serva. Sentia-se nada diante do Senhor. Sem vaidade nenhuma, oferecia ao Senhor os louvores
que recebia e não havia nada em seu coração que se entrasse nela própria. Ela era simples, todos os seus atos eram feitos no silêncio e no escondimento. A humildade de Maria é a principal virtude que esmaga a cabeça do demônio. Nossa Senhora nunca se esqueceu que tudo nela era dom de Deus. Ela se alegrava em servir ao próximo e se colocava sempre em último lugar. Não sei se vocês perceberam, mas existem aqui as características das virtudes que Nossa Senhora tinha, né? Silêncio, o escondimento, a simplicidade e a obediência à vontade de Deus. Essas são as características da humildade. Às vezes a gente fala em humildade, a gente pensa em coisas totalmente diferentes, de ser bobinho, né? Pessoa humilde, aquela pessoa boba, não tem nada a ver com isso, né? O que é ser humilde verdadeiramente? É reconhecer que tudo que temos vem de Deus. É dom de Deus, que será Deus, que sem Deus não somos nada, e nos colocarmos na total dependência de Deus. Isso é a verdadeira humildade. Nos colocar na total dependência de Deus. No silêncio, no escondimento, na simplicidade e na obediência total. Isso é que é ser virtude. Nós vamos para como, né? Como que a gente pode praticar essas virtudes? Devemos buscar a humildade, pensando sempre que temos qualidades e potências. Tudo devemos a Deus. Tudo que nós temos, as nossas qualidades, os nossos dons, os nossos bens materiais, tudo vem de Deus. Os nossos filhos, tudo que temos, tudo é dom de Deus. Compreendamos que o homem sem Deus não é nada e nada possui. Nunca se deixa levar pelo orgulho, pela vaidade e soberba. Nós vimos aqui que o pecado que trouxe à humanidade, a decadência para a humanidade, a morte para a humanidade, foi a soberba de Satanás, né? E a virtude que combate esse pecado da soberba, da vaidade, do orgulho, é exatamente a virtude. É uma virtude que precisamos pedir e tentar praticar, porque a virtude da humildade, ela derrubou Satanás. É por isso que Nossa Senhora é considerada a humilde, a serva humilde, porque através do sim dela, da humildade dela, da obediência dela, da total dependência a Deus, ela destronou Satanás, porque ela trouxe Jesus Cristo para nos salvar pela humildade. Lá em Lucas diz, né? A humildade de sua serva. Porque pôs os olhos na humildade de sua serva. Lucas 1,48. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Lucas 1,52. Paciência. Nossa Senhora passou por muitos momentos estressantes de provação, de incômodos, de dor, durante toda a sua vida, mas suportou tudo com paciência. Sua tolerância era admirável, nunca se revoltou contra os acontecimentos, nem mesmo quando viu o próprio filho na cruz. Sabia que tudo era vontade de Deus e meditava tudo isso em seu coração. Maria, nossa mãe, teve sempre paciência, sabendo guardar em paz aquilo, aguardar em paz aquilo que ainda não tenha obtido, acreditando que iria conseguir pela espera em Deus. Como nós precisamos dessa virtude da paciência, né? Se colocar na vontade de Deus e esperar o tempo de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos orando pela alguma causa, nós queremos que seja hoje já conseguir, né?
Mas a virtude da paciência, ela nos ensina a termos paciência, e uma das coisas, paciência sem murmuração. Não podemos murmurar. Como ter essa virtude? Ter paciência, não perder a calma, manter a serenidade, o controle emocional. Além disso, é saber suportar como Maria os dessabores e contrariedades do dia a dia. Saber suportar com paciência as nossas próprias cruzes. Quem é que tem cruz aqui? Levante o braço. Todos nós, né? Então, se nós temos cruzes, e o Senhor diz, pega a sua cruz e siga-me, né? Ele não fala isso na sua palavra? Então, nós precisamos dessa virtude da paciência, para que a gente possa levar as nossas cruzes sem reclamar, sem murmurar, esperando o tempo de Deus. Mas, sobretudo, também fazendo a nossa parte. Não é ficar lá deitadinho no sofá esperando que Deus faça tudo, não. Fazermos também a nossa parte, assim como Maria. Devemos nos propor firmemente, não nos queixarmos da saúde, do calor, do frio, né? Tem muita gente que, se está calor, reclama do calor. Se está frio, reclama do frio. Se está chovendo, reclama da chuva. Se tem gente assim aqui, não? Sim ou não? Tem, né? Ai, já estou cansado, estou farto disso, né? Fugir dessas lamentações. Então, quando a gente suporta tudo com paciência, entregando no coração de Jesus e de Maria. Oração contínua. Em Efésios 6, 18 diz assim, orar constantemente. 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Essa era uma virtude de Nossa Senhora. Nossa Senhora era silenciosa, estava sempre no espírito perfeito de oração. Tinha a vida mergulhada em Deus. Tudo fazia em sua presença, mulher de oração e contemplação. Sempre centrada em Deus. Buscava a solidão e o retiro, pois é na solidão que Deus fala aos nossos corações. Em Oséias 2,14 diz assim, eu a levarei à solidão e falarei ao seu coração. Deus, ele nos revela a sua vontade, as suas graças no silêncio, não é na agitação. E hoje a humanidade está muito barulhenta, né? Principalmente a questão do celular. O celular ele toma muito tempo da gente de silêncio, de contemplação, de oração, de outras coisas mais. Então, a oração contínua. Como imitar essa virtude? Buscar uma vida interior na presença de Deus, um espírito contínuo de oração. Não se limitar somente nas orações ao levantar-se, ao se deitar e nas refeições, estender a oração para a vida, no trabalho, nos caminhos, enfim, em todas as situações, buscando a vontade de Deus em nossas vidas. Tudo quando fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Colossenses 3:17. E não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 6:17. Então, em todas as circunstâncias, em oração. A oração contemplativa. Como é essa oração contemplativa? É o que muitas vezes nós fazemos diante de Jesus, né? Quando a gente vai na adoração, né? Tem algumas igrejas que é um barulho danado que a gente não pode nem contemplar, né? Fazer oração contemplativa. Mas a oração ao Santíssimo Sacramento, ela, por sua natureza, teria que ser uma oração contemplativa. Você se ajoelhar diante de Jesus e contemplar, né? Orar no coração, fazendo essa contemplação, essa oração profunda, né? Obediência. Quem é que é obediente aqui? É o mal da humanidade, né? Porque
que a humanidade decaiu no pecado da soberba e desobediência de Eva, não é isso? Então foi o que trouxe o pecado, a morte para a humanidade. A soberba e a desobediência. Obediência cega. Maria disse seu sim a Deus e ao projeto da salvação, livremente por obediência e vontade suprema de Deus. Um sim amoroso, uma obediência perfeita, sem negar nada, sem reservas, sem impor condições. Durante toda a vida, nossa mãezinha foi sempre fiel ao amor de Deus e tudo o obedeceu. Ela também respeitava e obedecia às autoridades, pois sabia que toda autoridade vem de Deus. Olha aí. Como posso imitar essa virtude da obediência? O Catecismo da Igreja Católica indica que a obediência é a livre submissão à palavra escutada, cuja verdade está garantida por Deus, que é a verdade em si mesma, esforçando-nos para obedecer os requisitos ou as proibições, né? Os mandamentos, obedecer os mandamentos. Lá tem os requisitos e as proibições dos mandamentos. A subordinação da vontade a uma autoridade, o acatamento de uma instrução, o cumprimento de um pedido ou uma abstenção de algo que é proibido, que nos façam crescer, né? Nós temos um exemplo com relação a não comer carne nas sextas-feiras. As nossas autoridades da igreja nos pedem e nós devemos obedecer, né? Outro requisito, rezar pelos superiores, obedecer sempre a Deus em primeiro lugar e depois aos superiores. Obedecer a Deus é obedecer a seus mandamentos, ser dócil à sua vontade. Também é ouvir a palavra e colocar em prática. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Então, obediência a Deus e às autoridades constituídas. Suprema caridade materna. Nossa mãe, cheia de graça, ama toda a humanidade com a totalidade do seu coração. Cheia de amor puro e incondicional de mãe, nos ama com todo o seu coração imaculado, com toda a energia de sua alma. Nada recusa, nada reclama, em tudo é a humilde serva do Pai. Viveu o amor de Deus, cumprindo perfeitamente o primeiro mandamento. Fez sempre a vontade divina e, por amor a Deus, aceitou também amar incondicionalmente os filhos que recebeu na cruz. Era cheia de virtude na caridade, amou sempre seu próximo, como quando visitou Isabel, sua prima, quando ajudou nas bodas de Canaã, quando ela viu que estava faltando o vinho. Então, Maria é esse supremo amor. Ela tomou toda a humanidade, todos nós, como seus filhos, um supremo amor para nos ajudar a chegar ao nosso fim último, que é Jesus Cristo. Como imitar essa virtude? Todos os homens são chamados a crescer no amor até a perfeição e inteira doação de si mesmo, conforme o plano de Deus para a sua vida. Devemos buscar o verdadeiro amor em Deus, o amor ágape, que nos une a todos como irmãos, praticar o amor ao próximo, a bondade, a benevolência e a compaixão. O amor é doação, assim como Maria doou sua vida e como Jesus se doou na cruz para todos nós. Também devemos nos doar ao próximo, com essa razão do amor e a essência do cristianismo é a marca de todo católico. Por ora subsiste a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor deles é o maior deles é o amor, diz Paulo em 1 Coríntios, né? São João da Cruz também diz, ao entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Santa Teresa também diz, nós vamos ser julgados pelo amor. Então, que nós possamos pedir a Nossa Senhora essa virtude, né? Do amor supremo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, como nos diz o Senhor Jesus no mandamento. Né? E esse amor é o quê? É doação, é serviço.
Nós todos aqui, nós nascemos para servir um ao outro, como irmãos. E isso que Jesus nos ensina, isso que Nossa Senhora nos ensina, e todos os nossos santos, né? Mortificação. Maria, mulher forte que assumiu a dor e o sofrimento unida a Jesus Cristo ao seu plano da salvação. Sabe sofrer por amor, sabe amar sofrendo e oferecendo dores e sacrifícios. Maria empreendeu e abraçou uma vida cheia de enormes sofrimentos e o suportou, não só com paciência, mas com alegria sobrenatural. Nada de revolta, nada de queixas, nada de repreensões ou mau humor. Pelo contrário, dedicou-se à meditação para buscar entender o motivo que leva um Deus perfeito a permitir aqueles acontecimentos. Pela meditação, pela submissão, pela humildade, ela encontrou a verdade. Então, Maria, ela mortificou as vontades dela, os querer dela, os planos dela, ela se mortificou para fazer a vontade de Deus. E aí, o que nós precisamos mortificar nas nossas vidas, né? Para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Então, mortificar é renúncia, é renunciar. Renunciar ao pecado, renunciar àquilo que não nos convém, renunciar muitas vezes até certas amizades que não nos levam para os caminhos de Deus. Renúncia quer dizer, mortificação quer dizer renúncia. Matar as vontades da carne não é apenas um ato de renunciar, mas um processo de transformação espiritual que se manifesta em atos de penitência e sacrifícios. Então, matar as nossas vontades para buscar a santidade. Então, precisamos muito dessa virtude de mortificação. Vamos para a doçura angélica. Nossa Senhora é a augusta rainha dos anjos, portanto, Senhora de uma doçura angélica inigualável. Ela é cheia de graça, pura e imaculada. Ela pode clamar às legiões celestes, que estão às ordens, para perseguirem e combaterem os demônios, por toda parte, precipitando-os no abismo. A Mãe de Deus é para todos os homens a doçura. Com ela e por ela não devemos temer mal algum, nenhum temor. Como imitar essa doçura angélica de Maria? A doçura é uma coragem sem violência, uma força sem dureza, um amor sem cólera. Né? Quando a gente fala em doçura, a gente acha que a pessoa que é doce, né, é uma pessoa boba, uma pessoa fraca. Não. Maria era doce, mas ela não era boba nem fraca. Né? Então, aqui diz, a doçura é uma coragem. A pessoa doce, ela é corajosa, ela pode ser forte, sem dureza, amor sem cólera. A doçura é, antes de tudo, uma paz, a manifestação da paz que vem de Deus. Essa é a verdadeira doçura, né? Conservar a paz interior, a paz que vem de Deus. Deixando, né, muitas vezes as irritações, muitas vezes aquela vontade de responder, né, a pessoa à altura, né? Então, a gente praticando essa virtude da doçura, pedindo Nossa Senhora, Mãezinha, me dá a doçura, me dá a brandura. E, sobretudo, também eu entendo que a doçura, ela é essa paz interior, mas ela também é a docilidade ao Espírito Santo. Se você é uma pessoa doce, você se abre à doçura angélica, você vai ser conduzida pela vontade de Deus, pela vontade do Espírito Santo. Então, peçamos a Deus essa doçura angélica, né? Sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Docilidade, abrirmos o nosso coração a termos docilidade ao Espírito Santo de Deus. Fé viva, feliz porque acreditou, aderiu com seu sim incondicional aos planos de Deus. Sem ver, sem entender, sem perceber. Nossa Senhora gerou para o mundo a salvação, porque acreditou nas palavras do anjo. Sua fé salvou Adão e toda a sua descendência. Por causa desta fé, proclamou Isabel bem-aventurada.
E bem-aventurada tu que crestes, porque se cumprirão as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Lucas 1,45. A inabalável fé de Nossa Senhora sofreu imensas provas. A prova do invisível, viu Jesus, né, no estábulo de Belém e acreditou que era filho de Deus. Será que se nós fôssemos anunciados, né, que nós iríamos conceber o Filho de Deus e ali Deus nos deixar ter o seu filho no estábulo, sem nenhum recurso, no meio dos animais, será que a nossa fé iria permanecer firme? Nossa Senhora permaneceu, né? A prova do incompreensível, viu nascer no templo e acreditou que ele é eterno. A prova das aparências contrárias, viu-o finalmente maltratado e crucificado e creu que ele realmente tinha todo o poder. Nossa Senhora da Fé viveu intensamente sua adesão aos planos de Deus com humildade e obediência. Será, né, que se nós fôssemos Nossa Senhora lá diante da cruz, quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, humilhado, será que nós iríamos ter fé que Ele era o Filho de Deus, que Ele era todo-poderoso? Nossa Senhora acreditou. Isso é a verdadeira fé, né? Acreditar sem ver em nada. Mas acreditar, ela acreditava que viria a ressurreição. Depois de tudo aquilo ali, viria a ressurreição e Jesus Cristo iria ressuscitar. Tanto que nenhum dos outros apóstolos acreditaram. Mesmo vendo ele ressuscitado, Tomé precisou colocar o dedo, né, na ferida, na chaga de Jesus para acreditar. E Nossa Senhora, vendo tudo aquilo ali, ela acreditava. Então, essa fé viva que nós podemos e devemos pedir à mãezinha, para que a gente possa, diante do impossível, diante das dificuldades, nós acreditarmos que Deus é conosco, que Ele não nos abandona e que ela, como consagrados, está intercedendo por nós. Pureza divina, Senhora da castidade, sempre virgem, mãe puríssima, sem apego a algumas coisas do mundo. Deus era o primeiro em seu coração. Sempre teve o corpo, a alma, os sentidos, o coração centrados no Senhor. E esplendor da virgindade de Maria de Deus fez dela a criatura mais radiosa que se possa imaginar. O dogma de fé da virgindade perpétua na alma e no corpo de Maria Santíssima envolve a concepção virginal de Jesus por obra do Espírito Santo, assim como sua maternidade virginal. Para resgatar o mundo, Cristo tomou o corpo isento do pecado original, portanto, imaculado, de Maria e de Maria de Nazaré. Ou seja, essa virgem, né? Os protestantes, eles dizem que Maria era uma mulher qualquer. Como que poderia nascer o Filho de Deus sem pecado nenhum numa mulher que era com pecado? Ela foi isenta do pecado, ela era imaculada, ela tinha pureza divina, assim quis Deus. Como imitar essa virtude? Essa preciosa virtude leva o homem até o céu, pela semelhança que ela dá os anjos e com o próprio Jesus Cristo. Olha aí, a virtude da pureza divina nos dá semelhança com os anjos e com o próprio Jesus Cristo. Nossa Senhora disse na aparição de Fátima que os pecados que mais mandam almas para o inferno são os pecados contra a pureza. Não que eles sejam os mais graves, não, e sim os mais frequentes. Então, os pecados da impureza, né, são os pecados mais frequentes que levam mais pessoas para o inferno. Praticar a virtude da castidade, buscando a pureza nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Os olhos são os espelhos da alma. Quem luta pela castidade deve buscá-la por 3 meios. Hoje vejamos aqui os meios que devemos buscar a castidade. O jejum, a fugida das ocasiões de pecado, né? Como diz Padre Pio, só os covardes vencem os pecados e as tentações. E a oração. Então, jejum,
fugir do pecado e a oração. São 3 armas que nós temos para nós buscarmos essa virtude da pureza divina. Sabedoria divina. Estamos terminando já, viu, gente? Sabedoria divina. Desde a criação do mundo até a plenitude dos tempos, só a Virgem de Nazaré encontrou grande graça diante de Deus, para si e para todo o gênero humano, a ponto de ser considerada digna de trazer ao mundo Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. Ainda hoje, só a Mãe de Deus tem o poder, por virtude do Espírito Santo, de encarnar a sabedoria dos predestinados, plena sublimidade de suas virtudes. Maria mereceu esse bem infinito de tornar-se mãe, senhora e trono da divina sabedoria, de São Luís Guilhom de Montfort. Então, Nossa Senhora foi a única mulher, e será a única mulher, que teve a graça infinita de conceber do Espírito Santo o Verbo encarnado. E ela é a detentora dessa sabedoria. Ela trouxe a própria sabedoria para nós. A sabedoria eterna virá morar nela, como em seu trono real mais glorioso. São Luís Guilhom de Montfort nos fala no tratado número 6677. Como devemos imitar essa virtude da sabedoria? Portanto, se conseguirmos acolher a Virgem Maria em nosso coração, no mais íntimo do nosso interior, facilmente e em pouco tempo, por seu intermédio, alcançaremos a divina sabedoria. Olha aí. Muitas vezes nós pedimos por sabedoria. Mas, se você realmente acolher Maria como sua mãe, praticar suas virtudes, buscar se assemelhar a ela, quando nós estamos nos assemelhando a ela, nós estamos nos assemelhando a Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o nosso Deus e Senhor. Se nós apenas fizermos isso, nós vamos estar cheios, repletos de sabedoria, né? Fugindo daquelas devoções externas, né? A verdadeira devoção mesmo. Imitar as virtudes de Maria. Assim nós vamos ter todas essas virtudes, sobretudo a sabedoria divina. Como devemos imitar? Portanto, se conseguirmos acolher a Virgem Maria, como eu já falei, né, no coração, no nosso íntimo, no nosso interior, facilmente, e em pouco tempo, por ser intermédio, alcançaremos a divina sabedoria. Já dizia São Luís Guilhom de Montfort, dentre todos os meios para alcançar Jesus Cristo, Maria é o mais seguro, o mais fácil, o mais curto, o mais perfeito e o mais santo. Ainda que fizéssemos as mais duras penitências, os trabalhos mais gigantescos, ou até chegássemos a derramar nosso próprio sangue, sem a devoção e a intercessão da Mãe de Deus, estes esforços seriam inúteis e incapazes de nos obter a sabedoria. Olha aí, nós temos um caminho curto, um caminho certo para alcançar a sabedoria. Nos submeter ao amor e à devoção verdadeira de Maria Santíssima, buscando as práticas dessas virtudes. Porém, se Maria dissesse uma simples palavra em nosso favor, se em nós reinar o seu amor, se estivermos marcados com o sinal de seus fiéis, como seus fiéis servos, que andam pelos seus caminhos, alcançamos logo e sem fadiga a divina sabedoria. Por todas essas razões, nós nos consagraremos inteiramente à Santíssima Virgem Maria, para alcançar Jesus Cristo, a sabedoria eterna, e o acolher mais dignamente em nossos corações. Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe da Sabedoria, rogai por nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.